Hoje eu vim trazer um assunto que todo mundo que está no primeiro ano do ensino médio, está começando o ano, com certeza está vendo isso. Movimento retilíneo uniforme ou simplesmente movimento uniforme. Então, vamos dar uma olhada, vamos estudar, entender passo a passo o que é cada coisa para tirar os exercícios de letra, porque essa matéria é muito fácil. Já vim aqui pro canto, estão me vendo, né? E já coloquei aí um resumo de todo esse assunto. Vou dar 5 segundos para você tirar um print aí da tela. Já tirou, né? Beleza. Mas acompanhe agora comigo. No final do vídeo você volta, dá um pause, copia, para ficar no seu caderno sempre bem explicado. Movimento retilíneo uniforme. O que isso quer dizer? Gente, retilíneo quer dizer que é uma linha reta, certo? Uniforme, e aí é o principal, eu não coloquei aqui, meu Deus, vou até botar aqui em amarelo. Quer dizer que a velocidade é constante, ela não vai variar ao longo do tempo. Quer dizer que nesses casos a gente não tem aceleração. Pensa você dentro de um carro, tá bem? Quando a gente pisa no freio, a gente tá desacelerando, né? A gente tá mudando a nossa velocidade. Quando a gente está em estrada, na grande parte a gente fica com a mesma velocidade o tempo inteiro. Então o movimento retilíneo uniforme estuda esses casos, em que a velocidade fica constante e a aceleração não vai interferir. Então seu pé não vai para o acelerador, tá bem? Coisas importantes que a gente precisa saber: posição e tempo. Gente, agora, toda vez que tem esse triângulo, é o delta, tá? Mesmo nome lá da galera de Bhaskara, mas não é a mesma forma. No nosso caso aqui na física, o delta quer dizer variação, ou seja, é uma diferença. Sempre, em todo lugar do planeta, ao redor do mundo, em todas as línguas, sempre. Always, forever, eu não sei mais. Final menos o inicial. Não pode confundir isso. É sempre uma coisa no final menos o início, certo? Então, o S, o delta S, a gente vai estar chamando a variação da posição, tá? É S por causa de space, do inglês, né? Mas aí a gente ignora, tá? Então, delta S é posição final, é o S, menos o S0. Tem professor que chama de SI, porque é a posição de início, tá? Mas não tem problema, tanto faz. Eu gosto de botar S0, porque é do tempo zero, porque depois lá na frente você vai entender por quê. Essa posição quer dizer o deslocamento, aonde ele começou e aonde ele termina. Atenção, deslocamento é diferente de distância percorrida. Exemplo, pensa que você está na sua casa e vai até o shopping mais próximo aí. Digamos que é uns 2 km de diferença, tá bem? Se a gente sai de casa e vai até o shopping e volta, quanto que a gente anda? A gente andou 2 para ir e 2 para voltar. Então a gente andou 4 km, certo? Isso é a distância percorrida. Agora o nosso deslocamento só vai olhar a sua posição de início e a sua posição no final. Se você começa em casa e termina em casa, o seu deslocamento é 0, correto? Isso é muito importante, tá bom? Delta T, mesma coisa, tempo final menos o tempo inicial. Digamos que ele começou a andar às 10 horas e terminou de andar ao meio-dia. Então, qual foi a diferença? 12 menos 10, 2 horas. Beleza. Com esses dois conceitos em mente, a gente já pode ir para a velocidade. Por quê? A velocidade é o delta S divididos pelo delta T. Ai, Mariana, eu vou esquecer? Não. Lembra sempre do carro. O carro a gente não mede em quilômetros por hora? Lembra que tudo que a gente faz com os números, as unidades também fazem. Então, quilômetros por hora é quilômetro dividido por hora. É uma unidade de distância dividida por uma unidade de tempo. Então, o número também vai ser a mesma coisa. Quanto que ele andou dividido pelo quanto ele levou para andar aquilo. Então, V é delta S sobre delta T. E essa velocidade pode ser tanto em quilômetros por hora quanto metros por segundo. Só que, atenção, a gente nunca pode dividir uma distância em quilômetros por um tempo em segundo. Senão a gente vai achar quilômetros por segundo, que é uma unidade que a gente não usa. Muitas vezes tem questões que dão tempo em minuto. Então, dependendo da distância da unidade, a gente tem que passar para segundo ou para hora. Para segundo é fácil, é só multiplicar por 60. Mas para hora a gente faz uma regra de 3. Uma hora equivale a 60 minutos, x hora equivale a tantos minutos que ele deu. Por exemplo, 20. Né? Vai dar 0,33333, que é o que
muitos usam, certo? Agora, digamos que a distância está em quilômetro, o tempo está em hora, tá lindo, mas ele quer a resposta em metros por segundo. Você pode fazer todas as suas contas com quilômetros por hora, mas no final a gente pode converter para metros por segundo. De quilômetros por hora para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6. E quando é o caminho contrário, a gente vai multiplicar por 3,6. Mariana, por que 3,6? Porque uma hora tem 3.600 segundos. Então, nessa parte da conversão da matemática, vira o 3,6. Ai, e por acaso, se vocês confundir quando que tem que multiplicar e quando que tem que dividir, lembra, metro por segundo é uma unidade menor do que quilômetros por hora, né? Em termos de ordem de grandeza. Então, se você está diminuindo a unidade, você vai dividir. Agora, se você vai aumentar de metro para quilômetro, você multiplica. Essa primeira parte é muito tranquila. Agora a gente vai para a equação horária da posição. A equação horária da posição nada mais é do que aquele V igual a ΔS sobre ΔT, escrito de uma outra maneira, tá? De um novo modo. Olha que coisa mais linda. S é igual a S0 mais VT. Não parece que está escrito sorvete? Então, lhes apresento o sorvete, o famoso sorvete de física. S é a posição final, S0 posição inicial, velocidade vezes o tempo. Nessa equação, por que quer dizer equação horária da posição? Quer dizer que o tempo e a posição estão juntos, ou seja, a posição vai variar de acordo com o tempo. Por exemplo, digamos que eu dei para você a posição, a equação horária da posição. S, aquilo não é um 5, tá? S é igual a 20 mais 3t. O 20 está no lugar do S0, é exatamente no lugar. E o V está no lugar do 3. Então, o 20 é o S0 e o V é o 3 metros por segundo. A gente trabalha muito com metro por segundo porque é o Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Mas ele pode falar que o tempo está em hora e a posição está em quilômetros também. E aí ele vai querer o S em 5 segundos. Gente, é só substituir na equação. S é igual a 20 mais 3 vezes 5, que vai dar 35 metros. Moleza. Agora, um macete muito importante. Lembra que se a gente passa esse S0 para cá, vai ficar S menos S0 igual a VT. E quem é S menos S0? ΔS é igual a V vezes T. Certo? Tem questões que ele não necessariamente vai te dar a posição de início e a posição de final. Ele pode te dar direto o ΔS. Ah, ele se deslocou 40 quilômetros de uma cidade para outra. Então não tem essa conta de menos para fazer. Não necessariamente você sempre vai fazer essa variação, tá bom? Outro lembrete, aqui na fórmula da velocidade, não necessariamente ele sempre vai pedir a velocidade. Ele pode te pedir o ΔS também, te dando uma velocidade no T. Lembra que aqui você tem duas opções de resolver. Ou você pode passar o ΔT, que está dividindo de um lado, multiplicando para o outro, que aí vai cair exatamente aqui, ΔS é igual a V vezes T. Ou, lembra que embaixo do V tem um 1. E aí você pode o quê? Multiplicar cruzado. E vai cair aqui da mesma maneira. Eu espero que tenha ficado bem mais tranquilo. E no próximo vídeo eu vou trazer exercícios pra gente resolver desse assunto. E em breve eu trago um vídeo só de retilíneo uniformemente variado, que é quando entra a aceleração e aí tem muita forma. Um beijo e até a próxima!